juntamente com os irmãos. O temor que eu sinto nessa noite é muito similar àquele que quando nós tivemos a oportunidade, pregamos sobre o tema inimigos da cruz. Hoje é um tema sério, uma mensagem urgente do céu. Confesso que eu sinto muito temor quando a mensagem é assim, pois eu sei que também junto com ela vem juízo. Mas não se preocupe, essa mensagem não veio para condenar, ela veio para salvar. Essa mensagem não veio para causar feridas, ela veio para sarar enfermidades antigas. Na terça-feira mesmo, quando o pastor nos fez o convite, assim que terminei o telefone, eu já estava falando com Deus, eu continuei falando, meu Deus, qual vai ser a palavra? Há dias, irmãos, que parece que Deus só deixa para falar com você perto da hora da pregação. Há dias que você fala, ô Senhor da glória, que passagem o Senhor quer que nós venhamos ministrar? Não pode ser nada de mim, não pode ser da minha carne, e você começa a ler, vai para o seu lugar secreto, parece que a palavra não vai. Mas vai saber, no mesmo dia, assim que eu entrei no ônibus, o Espírito Santo, você vai pregar em cima deste tema. Cumpra os umbrais, o dia do Senhor está próximo. E eu perguntei, meu Deus, comigo o Senhor sempre demora um pouquinho mais para falar sobre o assunto, porque dessa vez foi tão rápido. Eu nem sequer cheguei a pegar a Bíblia ainda. E o Senhor me disse, é hora de você se consagrar, pois haverá uma batalha. Eu ouvi enquanto orava, cadeias sendo quebradas. Eu ouvi enquanto orava, demônios batendo em retirada. Eu vi enquanto orava, um avivamento vindo sobre a igreja. Eu vi enquanto orava, um despertar do Senhor vindo sobre a igreja. E eu via também enquanto orava, pessoas percebendo seus pecados que não estavam mais conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, me dê graça então para ministrar essa palavra que o Senhor fala no meu coração. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Vamos ler esses textos. Tenho por preferência sempre pregar dentro do Novo Testamento, por melhor conhecê-lo. Entretanto, onde o Senhor nos guia, nós falamos ao meu rei e falamos das palavras dele. Êxodo capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 4. E depois nós vamos ler Êxodo também, mas no capítulo de número 12. Aleluia. Ainda para ajudar a mulher na hora de vir aqui para a igreja, eu fui procurar minha colinha. Quem disse que eu achava, rapaz? Glória a Deus. Eu tenho certeza que eu deixei ela do lado da minha Bíblia, rapaz. Eu peguei a Bíblia, procurei em todo o meu quarto, eu não achei. Falei, meu Deus, não tem problema, o teu Santo Espírito vai estar comigo, ele vai falar no meu ouvido, vai falar no coração meu e do meu irmão, e vai ficar tudo bem. Livro de Êxodo, capítulo de número 11, a partir do versículo 4, quem encontrou diz amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que está sentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva que está detrás do moinho, e todos os primogênitos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Verso 7. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, contra outro animal, para que saiba que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Agora no capítulo de número 12, vamos ler a partir do verso 12 também. Alguns só tem que virar uma página, vou repetir, Êxodo 12, verso número 12 também. Não diz assim a palavra do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito honestamente, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiveres. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 6 dias comereis pães rasos, até o primeiro dia. Afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão é vedado desde o primeiro dia até o 7º dia. Esta alma será cortada de Israel. Amém? Pode se sentar, meus irmãos, glorificando o Senhor. Amamos
meus irmãos, vamos caminhar um pouquinho com o Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez vou repetir o tema. O Senhor falou muito forte, guarde ele. Cubra os umbrais. O dia do Senhor está chegando. Irmãos, o texto aqui que nós lemos está falando um pouquinho sobre a última praga das 10 que Deus lançou sobre a terra do Egito para poder libertar o seu povo. Mas para entendermos o contexto que nós estamos chegando aqui nesse capítulo, eu preciso voltar um pouquinho na história. A Bíblia diz que Moisés, na idade de 80 anos, enquanto buscava uma das ovelhas do seu sobrejeto pelo campo, a Bíblia diz que ele viu uma sarça que ardia, que pegava fogo, mas não se consumia. Ele percebeu que algo estava acontecendo, ele vai lá. E chega naquela parte da história que vocês conhecem, em Êxodo, capítulo 3, 4 e 5, que é a chamada de Moisés. E ele é bem relutante dizer que eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa que possa ir com este povo e guiar. E ele diz, quando eu chegar lá, eles vão perguntar com que autoridade estou vindo. Quem me manda ir a ter com eles? E o que eu vou dizer para eles? E o Senhor disse a Moisés, diga ao povo do Egito, eu sou, enviou a vós. E ao povo hebreu você diz que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que me deu essa missão para você executar. Moisés ainda assim relutante, a Bíblia diz, mas eu sou um homem pesado de palavras, não tenho facilidade de falar. E a Bíblia diz que ele falou assim, o Senhor não vai estar na entrada dos hebreus, perto da cidade. Chega até onde ele vai até Faraó. E a Bíblia diz que no decorrer deste caminho, então, ele decidiu. A primeira parte da mensagem é, ainda que você tenha 80 anos, dá tempo de iniciar o ministério que Deus tem na sua vida. Ainda que você olhe e diga, eu sou velho, dá tempo para você iniciar o seu ministério e o Senhor usá-lo como instrumento de forma poderosa, como nunca houve, nunca haverá. O único requisito de Deus é obediência à sua voz. Até este capítulo aqui que nós lemos, Moisés já havia sido usado em milagres, irmãos. Moisés havia sido usado em cura. Moisés havia sido usado em profecia. Até este momento da história que nós vemos, Moisés, aos nossos olhos, era uma pessoa comum. Ele era igual o apóstolo Paulo, que teve uma chamada a caminho de Damasco, que o Senhor falou, e falou assim, luta contra os agrilhões, dura coisa é, eu vos escolhi como um servo para poder pregar e padecer pelo meu nome. Não. Moisés, ele não teve o mesmo preparo que teve o apóstolo Paulo de conhecimento aos pés do Gabriel. Moisés, ele não teve o mesmo conhecimento do povo hebreu, sendo que ainda nascido, recém-nascido, foi criado no costume dos povos do Egito. Por mais que sua mãe Joquebede tentou lhe ensinar o quanto pode, enquanto ainda o amamentava, ele não conseguia ter todo o discernimento que tinha de fato um povo hebreu, que já nasceu de uma geração que foi passado de pai para filho, assim por diante. Então, no currículo de Moisés, ele não era um mestre em teologia. No currículo de Moisés, ele não era uma pessoa que Deus manifestava dons frequentemente. No currículo de Moisés, ele também não quer se tinha um pastor para auxiliar espiritualmente, dizer qual o melhor caminho e decisão a ser tomada. Vai lembrar que o motivo que ele fez ir para até Midian, onde estava o seu sobrejeto, foi porque ele viu um soldado egípcio agredindo os hebreus com grande força. E aquilo moveu o seu coração, e ele mesmo quis ter a justiça com as próprias mãos. E a Bíblia diz que ele matou o egípcio, mas ele pensou que ninguém tinha visto e escondeu aquele corpo. Aquilo que você fazendo de errado, por mais que você tente esconder, tem alguém dos altos céus que tem olhos como chama de fogo. Tem alguém dos altos céus que ele nem sequer pisca. Ele não perde sequer 1 milésimo de segundo daquilo que nós fazemos. E a primeira pergunta é, não enterre o corpo, confesse os seus pecados, confesse as suas falhas. Mas a Bíblia diz que Moisés então agora tem no currículo também um homicídio. Olha o homem que nós estamos falando aqui para iniciar a chamada. E no outro dia ele vai e ele vê 2 hebreus disputando, brigando entre si. Ele quer ali tentar apaziguar a situação, e a Bíblia diz que aqueles homens apontam e falam assim, quem é você que nos constitui sobre líder? E aquele homem que você matou. Temendo então que Faraó quisesse vingar e matar, a Bíblia diz que ele sai fugindo, e então chega até Midian. Então voltando, temos um homem que passou por experiências, mas um homem que não foi criado dentro de uma igreja, que não teve os costumes de aprender da palavra de Deus como deve ser. Fugiu, porque matou um homem, apesar de ser inocente ou não, ele cometeu um pecado aos olhos de Deus. Mas este homem, então, ele ouve a voz do Senhor. E por mais que ele tenha relutância em querer aceitar aquele chamado, no final das contas ele diz,
então eu irei. Meus irmãos, se Deus está te chamando, é porque Ele viu algo em você. Se Ele está chamando para você, vai naquele lugar, é porque é para você ir naquele lugar. Se você acha que você não tem um currículo ideal, fique tranquilo, para Deus não há problema se o seu currículo não é ideal. O que importa para Deus é um coração aquebrantado, sensível e obediente, que tenha temor à sua voz. E lá em Midian ele encontrou este homem. E a primeira pergunta é: por que não havia um homem entre os hebreus que poderia ter feito isso? Porque Deus não sequer falou com o próprio Arão, que já estava ali no meio do povo. Em teoria ele tinha todos os currículos ideais. Se nós lemos todo o livro de Êxodo, chegamos no final, vamos ver que Deus o constituiu como sacerdote para o povo. Então ele tinha talvez os requisitos necessários para os homens. Para os homens. Há pessoas que estão querendo ter um currículo bom perante homens, irmãos. E quando eu falo currículo, vai num curso teológico, não é para aprender de Deus, é para poder dizer: eu aprendi no curso teológico básico. Há pessoas que querem ter um cargo de obreiro para poder dizer: eu sou um diácono na casa do Senhor. Há pessoas que querem que o pastor venha lá dar honra para dizer: eu mereço essa honra. Ela se enche de si, se enche do seu eu. Não é porque ela quer aprender mais sobre Deus e ter intimidade, aprender a caminhar com Deus. Não. Essas pessoas, elas querem ser conhecidas, elas querem crescer, e não querem, como João Batista, dizer: convém que eu diminua e que ele cresça, convém que eu diminua e que ele apareça, convém que ele seja glorificado e não eu. Talvez no meio do povo hebreu de mais de 400 anos de sofrimento, não tinha essa alma. Estavam revoltados com a situação que estavam vivendo. Talvez o coração também cheio de violência. Talvez o coração querendo discernir juízo com suas próprias mãos, como fez Moisés. Mas Deus encontrou Moisés. E ele foi. A Bíblia diz que ele deu um pacto: Moisés, pegue este cajado que está em sua mão, solte. A Bíblia diz que ele soltou aquele cajado, se transformou numa serpente. E obviamente, como eu e você talvez faria por não termos experiência, até mesmo medo, a Bíblia diz que ele fugiu. E quando ele estava fugindo, o Senhor falou: volte e pegue pelo rabo. Todo mundo sabe que não se pega a cobra pelo rabo. O correto é pela cabeça. O que Deus está fazendo neste momento com Moisés? Aprenda a confiar na palavra que eu te dei. Por mais que pareça mais fácil pegar pela cabeça, o Senhor mandei você puxar pelo rabo da cobra, pelo rabo que você deve pegar. Quantos de nós pensamos que sabemos mais do que Deus sobre como devemos fazer com a nossa vida? Quantos de nós pensamos: eu sei o que eu quero para a minha vida? Quantos de nós pensamos: quer saber de uma coisa? Eu sei a melhor maneira de proceder. Eu vou sequer pedir conselho a um pastor, não vou dobrar meu joelho, eu já vou dar uma resposta. Quantas são as pessoas que pensam que por conhecer ou ter vários espécies de conhecimento, conseguem dizer: eu sei o que fazer, sem antes ouvir da voz de Deus uma direção. E depois que dou uma direção errada, depois que ela vem dizer: puxa vida, Deus não falou nada comigo, Deus não me alertou, Deus não me avisou. A pergunta não é se ele te alertou, a pergunta é: você foi procurar um alerta do Senhor? Você foi procurar uma direção do Senhor antes de tomar a decisão que você bem pareceu aos seus olhos? Deus começa a contar a experiência para aquele homem. Imagina que coisa extraordinária. A Bíblia diz: Moisés, pega sua mão e coloca dentro do seu manto. E assim que ele coloca, tira sua mão leprosa. A Bíblia diz que ele olha, que ele volta no seu manto e fala: você pode tirar e sai curado. Deus está começando a forjar nele uma coisa chamada fé sobrenatural de Deus. Deus está preparando este homem para poder viver no sobrenatural de Deus. Deus está preparando Moisés para ver coisas que os olhos naturais não conseguiriam acreditar. Deus está preparando Moisés para viver rompendo em fé. Deus está preparando Moisés para viver algo extraordinário. E em contrapartida também estaria ensinando a desprender das coisas terrenas, pois tudo está debaixo da sua autoridade e poder. Há provações que têm chegado na sua vida, meu irmão, minha irmã, que é para você dobrar o seu joelho e aprender a viver pela fé. Há dificuldades que têm chegado na sua vida, que é para você aprender a fazer o nome do Senhor se glorificar através da sua vida. Há pessoas que ainda não entenderam
entenderam que Deus quer lhe chamar de madrugada para dar experiência e dar sensibilidade à sua voz, para que no decorrer do dia Ele te use como um canal para profetizar, para pregar, para anunciar o Evangelho. Há pessoas que não estão entendendo que Deus está os chamando para viver no sobrenatural de Deus. Quando Deus está ensinando Moisés, você vai começar a ver coisas que seus olhos não viram e sua mente não vai entender. Você vai começar a sentir coisas que você não sentiu, para você entender o que de fato é mais importante do que buscar uma ovelha e ser um bom pastor de ovelhas. E a Bíblia diz então que ele chega até o Egito, faz o que o Senhor manda, solta o cajado, vira a serpente e os magos. Aquele que diz, nós também conseguimos fazer, Faraó. Veja só, o diabo é assim. Deus abre uma porta. A porta que ele abre, ninguém fecha. E o diabo sabe que se você entrar pelaquela porta, a vontade de Deus vai ser verificada. Então ele também abre outra porta, bem semelhante, bem parecida. Uma porta que, se você olhar para as duas, vamos supor, é o mesmo salário, a distância é a mesma, é conveniente tanto quanto a outra. E você pensa, nossa, Deus foi tão bom que Ele me abriu duas portas. E a pergunta é, por que Deus abriu duas portas se Ele só precisa de uma na sua vida? Por que Ele vai abrir duas portas? Por um acaso Ele está na dúvida de qual você vai entrar? O Deus, Ele abre apenas uma porta. Então aqui fica o primeiro conselho. Se por um acaso você passar por uma situação onde tiver duas portas, uma não é de Deus. Como eu sei, Michael? Lugar secreto. Como eu sei, Michael? Intimidade com o Pai. Como eu sei, Michael? Conhecendo e estudando a Bíblia para não errar e não pecar contra o Senhor. Então aqueles homens enganam Faraó e Faraó vai pela segunda porta. Isso não é de Deus. Não vou deixar o povo embora. E a Bíblia diz que vai decorrendo a história e começa então a primeira parte. A Bíblia diz que Faraó ficou muito bravo com o povo, porque viu que o povo estava tendo tempo para orar a Deus. Eles estavam ansiosos demais, estavam tendo tempo para falar com Deus. Então a Bíblia diz que Faraó falou para os seus líderes, para os seus comandantes: parem de dar palha a estes homens para fazer tijolos. Agora, no mesmo tempo, eles vão ter que pegar palha e tijolos e entregar no mesmo estado que antes, a fim de que não tenham tempo de falar com Deus. O nosso inimigo, ele sabe, meu irmão, que se você tiver tempo para falar com Deus, as coisas vão mudar na sua vida. O nosso inimigo sabe que se você propor pôr o seu joelho, como disse o apóstolo Paulo, por este motivo coloco meus joelhos no chão, para que eu possa entender o quão alto, o quão profundo, o quão largo e o quão comprido é o amor de Deus para com a minha vida. Ele falou, por este motivo eu dobro meu joelho, para eu entender o que este amor é. E se todos nós procurássemos colocar nos joelhos no chão, a fim de entender este amor, meu irmão, nada tomaria o espaço do Senhor na minha vida, nada tomaria o espaço do Senhor na sua vida. Oxalá todos nós tenhamos um altar no nosso coração dedicado ao Senhor para sacrificar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como a Bíblia diz, o povo foi ter com Moisés e fala: poxa vida, Moisés, você veio para dificultar a nossa vida. Um povo sem discernimento de espírito é um povo fadado a errar e a começar a comprar golpes e dizer: você é o culpado, você é o culpado. A culpa da igreja não ter avivamento é de você, pastor. A culpa da igreja não ter milagre é de você, gente do ciclo de oração. A culpa da igreja estar parada e não crescer é de vocês, líderes de grupos. Deus maravilhoso. Povo sem sensibilidade do Espírito faz de tudo e se torna um instrumento na mão de Deus. Se estivesse recebido a voz do Espírito a falar assim: Moisés, qual o próximo passo que nós temos? Qual o passo que vai agradar ao Senhor? É assim mesmo. E eu quero aqui lembrar, eles também viram o cajado de Moisés se transformar numa serpente, assim como Faraó. Já era para eles ter discernimento e entender que algo sobrenatural começou a acontecer, que há 400 mil anos não acontecia. O Senhor prometeu que iria libertar aquele povo. O Senhor prometeu que iria tirar eles da terra do Egito, da terra de servidão, para mudar para uma terra que manda leite e mel. E aqui eu quero deixar uma observação sobre o texto mais antigo. Tudo aquilo que é de ser revelado sobre a palavra de Deus já foi. Desde Gênesis capítulo 1 até Êxodo, até Apocalipse capítulo 22. O apóstolo Paulo diz ainda mais, o apóstolo João: qualquer coisa que foi
foi escrito a mais sobre isso. Mesmo que veio um anjo do céu trazendo uma nova revelação, que isso seja para vós como um anátema, como uma maldição. Então não venho aqui trazendo uma revelação nova, vim aqui apenas trazer uma interpretação com o Espírito Santo. E a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos é que tanto essa passagem como inúmeras outras aponta para Cristo, mas também aponta para o final da humanidade. Continuando a história, a Bíblia diz que Moisés ele pega o cajado, coloca sobre o rio Nilo, e a Bíblia diz que não somente o rio, mas até a água que havia em vasos de barro e de ouro se torna em sangue durante 3 dias. Nesta primeira praga que o Senhor envia ao Egito, o que o povo fazia? Observava, assistia. E Moisés sempre tinha o mesmo pedido perante o faraó direcionado por Deus: liberta o meu povo. O povo começou a sentir o gosto da liberdade. O povo começou a sentir que talvez eles iriam, por final das contas, escapar. As crianças que ouviram dos seus pais dizendo: meu filho, um dia o Senhor irá vir nos libertar, começou a perguntar: papai, é esse o dia? Está chegando o momento, é agora? O povo começou a desfrutar e entender que algo estava acontecendo. A Bíblia diz que Faraó endureceu seu coração e disse: não vou deixar o povo ir. Então vem a praga das rãs. Depois vem a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga dos gafanhotos, a praga da chuva de pedra, chuva de fogo, a praga da escuridão. E a Bíblia diz que no decorrer de todas essas 9 pragas, o povo observava e não fazia nada. E cada praga que ia descendo, eles pensavam: vamos ser libertos, vamos ser libertos, vamos ser libertos, vamos ser libertos. E por outro lado, o povo do Egito estava assolado por pragas, por destruição. E eu convido você a olhar para o nosso mundo do lado de fora, como está. Rumores de guerra, pestes, epidemias, mortes, doença. Mas como está o povo de Deus? Quando eu falo povo de Deus, não é uma pessoa que se faz parte do povo. Eu estou falando de servos e servas do Senhor, que tem temor ao Senhor, que dobra o joelho no Senhor. Um dos motivos que Deus fez isso, a Bíblia deixou muito claro em Êxodo capítulo 11, para dizer que eu faço separação de egípcios e de israelitas. Deus faz separação do povo dele. Quem estava colocando essas pragas no Egito? O próprio Deus. O próprio Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o nome dele fosse glorificado, mas também para deixar muito claro para o povo: escolha o lado que você quer fazer parte. Escolha o lado, meu irmão, que você quer fazer parte. Você quer ser como o Egito? Sofra as consequências. Quer ser como os israelitas? Adore a Deus e o ame acima de todas as coisas. Chegou na 10ª praga, e aqui concentra a palavra do Senhor. Às 9, eles assistiram. Às 9, eles viram os feitos. Às 9, eles não sofreram dano algum. Às 9, ele via Moisés subindo perante o faraó dizendo: liberta o meu povo. Eles assistiram tudo a destruição do Egito. E imagina que eles pensavam: até quando o faraó vai aguentar toda essa pressão de Deus? Meus irmãos, a Bíblia diz que quem ama o mundo, que no mundo há, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia diz que quem ama o mundo se torna imediatamente inimigos de Deus. Irmãos, pior do que Satanás como inimigo é ter Deus como inimigo. Há pessoas que têm medo do demônio, daquilo que ele pode fazer se entrar na sua casa, e se esquece que se você amar ao mundo, meus irmãos, quem é o seu inimigo é o próprio Deus. A Bíblia diz que perante ele até os demônios tremem e estremecem. Os demônios entendem, irmãos. Eu vou querer ir um pouco além sobre a justiça de Deus. Deus quer que eu e você seja salvo. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte dele, mas você consegue imaginar um Deus que fez um inferno para condenar aqueles que não amaram? Como a Bíblia diz, a condenação é essa: que Deus enviou os seus filhos para morrer por eles, mas antes tiveram mais prazer no pecado e nas trevas do que na luz. Então ele criou algo chamado inferno, para a pessoa ser torturada durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 meses, 5 meses, até uma eternidade. Pergunte a vocês mesmos: vocês verdadeiramente conhecem a mente de Deus? Pregamos muito sobre o seu amor, pregamos muito sobre a sua misericórdia, pregamos muito sobre a sua graça, mas como juiz, ele é incompassível, e a sentença está prestes a ser dada.
O dia do Senhor está próximo. Chegou a 10ª praga. A Bíblia diz para Moisés subir o Arão até Faraó. E o Senhor não dá um alerta. Mesmo você falando, ele não irá dar ouvido às minhas vozes. Diz assim o Senhor, que eu vou ferir todo o primogênito, desde o animal, desde o mais alto escalão até o mais novo. Nenhum primogênito sobreviverá dos egípcios. Quanto ao meu povo de Israel, nada vai acontecer. Isso foi o que o Senhor disse para Moisés falar a Faraó. Amém? Todos conseguiram entender? Só que quando chegamos ao capítulo 12, agora é hora de Moisés transmitir este mesmo recado ao povo. E aqui então o Senhor já diz algo para eles. Depois do que eu vou fazer com os primogênitos, vocês vão ser libertos. A liberdade do povo de Deus ia vir ao mesmo tempo após um juízo divino, um juízo de morte, um juízo que o próprio Deus iria vir executar. Como ele diz que à meia-noite eu passearei entre a nação de Israel, irei matar os egípcios, mas vocês vão ter um pacto eterno. E começa então 3 das festas, nós conhecemos que é a Páscoa, os pães asmos. E a Bíblia diz que o Senhor fala: será para vocês agora o primeiro dia, deixa o novo conselho da nova aliança, onde não mais escravos, mais livres, onde não mais presos, mais libertos, onde não mais na casa da servidão, mas na casa que emana leite e mel, onde será o primeiro dia que irá ser dividido. Mas antes desse dia chegar, eu vou pedir para vocês se prepararem. E a Bíblia diz no capítulo 12, a partir do versículo de número 4, eu vou estar lendo, versículo 3. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tome o segundo número de almas. Cada homem conforme o seu comer fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de um ano. Vós tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 4º dia do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas suas ombreiras e na verga das portas das suas casas em que comerem. Meus irmãos, antes dele ser liberto, agora é necessário um sacrifício. Diferente das 9 primeiras pragas, que o povo eles assistiam a destruição, esta aqui ia fazer algo diferente. E o Senhor começa a dizer: vocês não vão assistir, vocês vão se preparar para esse dia. Nos outros dias vocês não precisaram se preparar para nada, porque eu desferi golpes apenas contra uma nação, apenas contra um povo que não me obedecia, apenas contra um povo que tinha falsos deuses, apenas contra um povo que não me conhecia, mas vocês me conhecem. Nesta aqui vocês vão ter que provar que me conhecem. Não vai ser apenas assistindo, não vai ser apenas eu trabalhando, vocês vão ter que fazer algo. A Bíblia diz que o sacrifício agradável, prazer de Deus, que satisfaz a justiça de Deus, é Jesus Cristo na cruz. A ponto de dizer que Ele é o cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Então um cordeiro foi entregue para Ele, que vocês estivéssemos aqui com vida, para que vocês estivéssemos aqui com fôlego. E este cordeiro foi o próprio Jesus naquela cruz por nós. Ele é o sacrifício que tomou o meu e o seu lugar naquela cruz. Ele é o sacrifício que foi oferecido ao Senhor naquela cruz. Ele foi. Por outro lado, um sangue foi derramado. E o propósito daquele sangue foi lavar as nossas vestes, lavar os nossos corações, para ter vestes mais brancas do que a neve. Ou não sabeis vós que fostes comprado a preço de sangue? Algumas pessoas não entenderam que não é pelas suas obras, não é pelo seu esforço, não é por quão bom você acha que você irá de fato alcançar a salvação, mas é aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador e honrar o sacrifício que Ele fez, um sacrifício perfeito, andando em retidão, andando em obediência, andando preparado, que se em qualquer momento Ele vir, você vai encontrar com Ele. Há pessoas que não conseguem entender e até desprezam esse sacrifício. Hoje, na escola dominical, enquanto estávamos lendo a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 6, ele diz: vocês estavam mortos, mas Ele veio e vos vivificou e lhes trouxe vida. Mas por que vocês agora voltam a cometer as velhas obras do velho homem? Por
que vocês estão dando para trás? O apóstolo Paulo também chega a dizer: vocês estavam correndo bem, o que impediu para que parasse? Verdade, meu Deus. Isso é muito fácil de perceber, irmão, como está no dia de hoje. É simples, vai no culto de Santa Ceia, ver quantos irmãos e quantas irmãs tem. Para essas pessoas não vai ter sangue nos umbrais da porta. Porque para o sacrifício de Jesus Cristo estar sobre a sua vida, você tem que valorizar este sacrifício. Para o sacrifício de Jesus Cristo cobrir você dos olhos da ira de Deus, ele tem que estar na porta da sua casa, na porta do seu coração. A Bíblia diz que o Senhor, o nosso coração, é uma porta onde ele bate querendo entrar. E se não tiver sangue nos umbrais dessa porta, o próprio Deus vai descer, executar juízo e vai lhe dar morte. A Bíblia diz que aqueles que participam da ceia em pecado comem e bebem pela sua própria condenação. Eu tenho uma mensagem de Deus aos nossos corações. Aleluia. O Senhor está cansado de desperdiçar o sangue dele com quem valoriza. O Senhor está cansado de falar: se conserta. O Senhor está cansado de dizer para você: mude de vestes. O Senhor está cansado de dizer para você: por que você não me busca mais? O Senhor está cansado da desobediência, que a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. O Senhor está cansado de levantar profetas do nosso meio e dizer: busque enquanto há tempo. Quem lembra da passagem das 10 virgens? É quase meia-noite e o noivo está chegando. Meia-noite ao horário onde a maioria das pessoas geralmente está o quê? Dormindo. E há crentes que está dormindo espiritualmente, não está entendendo que o Senhor está vindo e está batendo na porta. As pessoas não estão entendendo que já estão vivendo os últimos dias e Ele está batendo na porta. E essa pessoa está dormindo. Mas vamos continuar o texto. A Bíblia diz então que o Senhor pede para eles cobrir os umbrais da porta com sangue, os umbrais e a verga da porta. Mancha com sangue, porque ao vir não vou entrar e não vai levar morte. Entretanto, a Bíblia diz que antes disso também acontecer, tinha que preparar os pães asos, o pão sem fermento. Para quem não sabe, o fermento figura o pecado, figura a corrupção, figura a destruição. Quando você está fazendo pães asos dentro da casa, não pode ter fermento. Sendo assim, o que está dentro do seu coração? Não adianta ter o sangue nos umbrais, mas ter fermento dentro da casa. Não adianta parecer crente e não ser crente aqui dentro. Não adianta parecer santo e não ser santo aqui dentro. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Como é puro aquele que vos chamou, sede vós também puro. Aleluia! O padrão de pureza e santidade que o Deus usa não é o do pastor, não é da irmã que fala em língua estranha, não é do irmão usado em profecias. O padrão que ele exige é o dele. Seja santo como eu sou santo, seja puro como eu sou puro, seja separado como eu sou separado, tenha ódio do pecado como eu tenho ódio do pecado. Não se contamine as suas vestes. Aleluia! Deus ele quer olhar para dentro do nosso coração e ver pães sem fermento. Glória a Deus. Pães sem pecado. Vida sem injustiça, sem engano, sem avareza. Neste momento é difícil dizer glória a Deus. Neste momento é dizer Deus seja louvado, é difícil, Deus. Eu consigo sentir o peso dos meus pecados, irmãos. E eu sei como é difícil preparar um coração onde não haja fermento aqui dentro, onde não haja nenhum tipo de pecado, porque da mesma forma que o Senhor a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, tem outra pessoa que todos os dias vem bater na porta para entrar e ser dono, que é a minha velha criatura, o meu velho homem, as minhas obras carnais.
Não são os demônios nosso maior inimigo, eles já são derrotados. Nosso maior inimigo, como disse Jesus em Marcos capítulo 7, é o interior do coração dos homens, que são os adultérios, as avarezas, os enganos. E quem lembra, antes mesmo do pastor me chamar, que foi na terça-feira, o Espírito Santo me guiou a dizer para nós sabermos, falar sobre luto. Eu não entendia muito bem, mas eu falei, amém, vamos falar sobre luto. E assim que o pastor me chamou e Deus me revelou a palavra, eu falei assim, agora eu entendi porque íamos falar de morte. Agora eu entendi. E que palavra pesada eu falar sobre isso. A Bíblia diz então, cobriu os umbrais, preparou os pães sem fermento. E a Bíblia diz então que ele desceu. Ele fez questão de dizer que houve clamor no Egito, como nunca houve e nem haverá. A Bíblia diz que o Senhor irá vir como ladrão da noite. As pessoas não esperam, as pessoas não aguardam. Haverá pessoas que estarão como as 5 virgens prudentes, se preparando. Mas nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Eu quero aqui dar um conselho que o Santo Espírito de Deus à igreja de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Aconselho-te que de mim tomes vestes brancas para vestir. Aconselho-te que venha até mim e mude de vida. E Deus é tão misericordioso que Ele deu tempo para o povo se preparar. Ele é tão misericordioso que Ele tem avisado: eu vou descer, se prepare. Ele tem sido misericordioso em dizer: eu estou vindo buscar vocês, igreja. E a pergunta que o Espírito Santo me faz, eu quero aqui dizer é para vocês: vocês não querem subir? Vocês não querem subir? Vocês não querem ouvir a trombeta soar, como disse na carta Tessalônica? Vocês não querem encontrar comigo nos ares, no abrir e fechar de olhos? Vocês não querem se arrepender dos seus maus caminhos e das suas misérias? O que mais precisarei falar para vocês mudarem de vida? O que mais irei precisar fazer para despertá-los? Não é de avivamento que a igreja precisa, é de temor. Não é de poder apenas que a igreja precisa de temor. É de reverência à sua palavra. As pessoas terminam a igreja sapatear, falar línguas estranhas, mas e o temor nas minhas coisas? E o temor é aquilo que é santo, e o temor é aquilo que é puro. Aonde está o temor? Meu Deus, o Espírito Santo tem misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A sua coroa está em jogo. A sua coroa está em disputa. Você não quer, tem quem quer esta coroa. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqueles que não conseguirem subir no arrebatamento, é uma triste notícia. João viu a alma dos que foram degolados junto ao trono, clamando por vingança. O sacrifício de Jesus para você não está bom? O sangue dele nos umbrais da sua porta não está bom? Faz o seguinte: fique no arrebatamento, derrame o seu.
Se você tiver uma chance de ser salvo, vai ser com o teu sangue. Se tiver uma chance de mudar de vida, vai ser com o teu sangue. Por enquanto, Ele deu um tempo para você passar nos umbrais da porta. Estamos na dispensação da graça. Mas a graça não é fazer o que quiser. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo use da liberdade que o Senhor nos deu para glorificar a Ele, não fazer o que bem parecer aos seus olhos. Aleluia, Jesus. Está preparado? Está preparado? O Santo Espírito, Ele não faz essa pergunta a fim de acusar e fazer que a pessoa venha se desanimar. Ele faz essa pergunta a fim de dizer: se você não está, ainda há tempo, pois eu ainda não vim. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de rever as suas prioridades. Ainda há tempo de rever os seus sonhos. Ainda há tempo de rever os seus projetos. Ainda há tempo de ver o que vai estar dentro do teu coração. Ainda há tempo de pegar de mim vestes brancas. Ainda há tempo de comprar ouro de mim. Ainda há tempo. O povo, eles iam ter a liberdade deles no Egito. Mas enquanto eles comemoravam a liberdade, do outro lado havia choro. Do outro lado havia lamentação. Do outro lado havia uma mãe chorando pelo filho desesperadamente, dizendo: o que foi que eu fiz? Do outro lado havia o povo dizendo: por que eu não me arrependi e fui ficar junto com aquele povo? Do outro lado houve choros e lágrimas, dizendo: por que não libertamos aquele povo antes, não dissemos com o rei, com o faraó no meio deste povo? Justamente como é o mandamento, enquanto a igreja sobe para poder participar da boda dos cordeiros, outros ficam na grande tribulação. Enquanto um sobe para poder cear a ceia com o Senhor, outros ficam para experimentar do cálice da ira de Deus. E como a Bíblia diz também em Apocalipse: montes caiam sobre nós e nos esconda da face do Altíssimo. Você quer Deus como inimigo? Que assim seja. Que não tem, então ame o mundo, ame o que há lá fora e pague as consequências. Quer Deus como amigo? Arrependei-vos e convertei-vos. O dia do Senhor está chegando. Aqueles que têm zelo em estudar a palavra do Senhor entendem que desde o Velho Testamento até o Novo, quando se fala sobre o dia do Senhor, ele é sempre com D maiúsculo. É um dia que Deus fala: cansei. Basta de você fingir que é crente, eu cansei. Basta de fingir que é santo, eu cansei. Basta de brincar com as coisas santas, eu cansei. Basta de parecer que me ama, eu cansei. Basta de usar meu nome em vão, eu cansei. Basta de murmurar, eu cansei. Basta, povo mau e gentil, eu cansei. O dia do Senhor é o dia do acerto de contas na terra. Meu sangue, o seu sangue naqueles umbrais não vai conseguir nos livrar. Precisamos do sangue de Cristo. Sangue derramado, sangue inocente, sangue precioso que nos deu a salvação. Não é assim que diz o louvor? O que tem no umbrais da sua porta, meu irmão? O que tem dentro da sua casa? Será que só tem pão ou também tem pães ácidos dentro dessa casa? Será que tem fermento dentro dessa casa? Se o Espírito Santo descesse, como o Senhor disse para o povo: vou descer e passear. Se ele desceu hoje, olhar na porta e ver o sangue, mas olhar lá dentro e ver o fermento, haverá lamentação, haverá choro, mas aí não haverá misericórdia para você.
aí não haverá mais um pouquinho de tempo. Aí é Deus dizendo: basta, dê tempo. Basta, não sei. Basta. 2000 anos não é o suficiente, irmãos, para aprendermos com a história. Guerra, rumores de guerra, fome. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá marricitas e patricitas. Para quem não sabe, é pai que mata filho, filho que mata pai, mãe que mata filho, mãe que mata mãe. Quantas histórias nós vemos nos jornais? Ouvimos? O filho matou o pai, ela ficou com o carro. O filho matou uma mãe, ela ficou com a herança. Pedro, capítulo 3. Para que vos lembrei das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento dos apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disso, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Nisso eles vão voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiram desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro dela, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pareceu não era. Mas os céus e a terra que existiram agora pela mesma palavra estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que chegue ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Estão duvidando que Jesus vai voltar? Estão duvidando que Ele vai demorar? Querem a liberdade, mas não querem valorizar o preço que Ele pagou naquela cruz. Minha avó dizia: Jesus vai voltar e ainda não veio. Fique com este pensamento. Pode ficar. Quando Ele voltar, você vai dizer: de fato Ele veio, mas não me levou. O apóstolo Paulo tinha tanto temor pelas coisas de Deus, que quem conhece a palavra do Senhor sabe. Quando ele falava sobre arrebatamento, ele entendia o que o arrebatamento seria nos seus próprios dias. Sabe o que é isso? Ele dizendo: se ele vier agora, eu quero sim. Se ele vier agora, eu quero sim. Se ele vier agora, eu quero estar morto para o pecado e vivo para Cristo. Como ele disse: eu mesmo sujo o meu corpo a escravidão, para que por ele mesmo não venha me encontrar como reprovado. E ele diz mais: algumas pessoas comem a comida dos homens por coroas corruptíveis, mas nós corremos por uma coroa que é incorruptível. Pelo que você tem gastado a sua energia, pelo que você tem corrido. Não estou dizendo para negligenciar coisas básicas dessa vida, estou dizendo para dar o devido valor àquilo que de fato tem valor, que é a única coisa que vai te salvar. Valorizar o sangue de Cristo, não ter fermento dentro da sua casa. O pastor não sabe o que você faz. Por que Deus não revela? Porque dentro da sua casa é um lugar chamado particular. Ele poderia dizer: Moisés, põe o sangue nas umbrais da porta. Não pode ter fermento, mas
Mas entre em cada casa, se você tiver, não. Deus está dizendo o seguinte: vocês são crianças para precisar de pastor dentro da casa de vocês, para saber o que pode e o que não pode. Vocês são meninos da fé para achar que o pastor tem que estar dentro da casa de vocês. Pensa o pastor menino da fé. Loucos e loucas, para não sabeis vós que os demônios pediram a alma de vocês. Mas eu reguei junto ao Pai dizendo que isso não acontece. Os demônios estão pedindo a alma daqueles que estão longe de Deus, dizendo: deixa eu levar, deixa eu trazer para o inferno, deixa eu trazer. Os demônios estão dizendo: eles não te amam. Eles não falam mais com o Senhor. Fala para fazer um clamor e soube gemidos. Que o Senhor está falando, não tem voz, deixa eu levar. Deixa eu pegar a alma deles. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, dizendo: ainda não. Eles vão ouvir a minha voz e vão se arrepender. O meu sacrifício não foi em vão. Ele suportou a cruz pela alegria que lhe foi a proposta. Essa alegria é chegar no céu e ver você, ver a nossa família com Ele na glória. Fique de pé, meus irmãos. Pela alegria que lhe foi a proposta, ele suportou o peso da cruz. E como eu disse antes, ainda há tempo. Eu quero chamar você, venha. Você que não anuncia Jesus Cristo nos umbrais da sua porta. Você que está com fermento dentro da sua casa, venha. E quando eu falo casa, não é casa pessoal, é aqui dentro do seu coração. Aquela sementinha de maldade, aquele pecado, mas que ele possa ser. Achou as vestes brancas e ele tem olhos. Venha. Ainda há misericórdia, venha. Ainda há perdão, venha. Ainda o sangue dele nos justifica, venha. A sua morte ainda da cruz nos redimir, venha. Ele ainda é a expiação pelo nosso pecado, venha. Ele ainda é a propiciação pelas nossas vidas, venha. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Esta palavra não entenda em forma alguma como um tom de ameaça, entenda ela como um tom de alerta, como um atalaia que está sobre os muros. E quando percebe o inimigo vindo contra a cidade, ele começa a tocar os sinos. O inimigo está chegando, E agora o atalaia está dizendo: o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. O dia que o Senhor vem com justiça. O dia que o Senhor vai deixar a misericórdia, vai começar o juízo. O dia do Senhor está vindo. Mudar de vestes, mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de vontade. O dia do Senhor está vindo. O atalaia está dizendo: mude. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo para você que não tem vestes: venha de me encontrar. Não ir para um lugar mais. O Espírito Santo concederá agora o coração daqueles que creem em misericórdia. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, outra vez a sua presença aqui, Senhor. Sinto, meu Pai maravilhoso, nas pecadas as minhas falhas.
pelas minhas falhas, perdoe-me, Senhor. Senhor, perdoe-me pelas vezes que não teve um pecado maravilhoso, Senhor, mas não importa apresentar a exemplo do sacrifício. Senhor, perdoe-me quando por tão pouco troquei o Senhor por nada. Senhor, perdoe-me quando deixei de lado no lugar secreto para fazer aquilo que minha carne queria. Senhor, perdoe-me. Perdoe-me, meu Senhor, por ser desobediente, não cumprir o chamado que o Senhor tem na minha vida, meu Senhor, perdoe-me. Perdoe-me, Espírito Santo, por ouvir a sua voz e não corresponder ao seu chamado, ao seu pedido, perdoe-me. Perdoe-me, meu Senhor amado, por ver o pecado e antes de condenar, meu Pai maravilhoso, participei com ele, perdoe-me. Perdoe-me, Espírito Santo, por negligenciar o conhecimento, entender mais o Senhor, que é manso e humilde de espírito, perdoe-me. Perdoe-me por não cumprir o pedido do Senhor, meu Pai maravilhoso, proclamar o evangelho de toda a criatura, batizando e ensinando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoe-me. Perdoe-me, Espírito Santo de Deus, por ao invés de trabalhar na obra do Senhor, atrapalhar a obra do Senhor na vida daqueles que me aborreciam, Senhor, perdoe-me. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, meu irmão, perdoe-me, minha irmã, que com sinceridade buscando de perdão e sabendo que há perdão contigo. Como a sua palavra diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E que coisa maravilhosa é estar debaixo de tuas mãos, pois aqueles que estão debaixo das tuas mãos estão também debaixo da sua proteção. Aqueles que estão debaixo das tuas mãos também estão debaixo do seu amor. Aqueles e aquelas, ó meu Senhor amado, que estão debaixo desta mão, quero pedir ao meu Senhor, conceda a Ele flores, conceda a Ele graça, mas por favor, meu Senhor, com o poder de transformação que Ele te transforme de dentro para fora. Muda estruturas, muda mentalidade, muda desejos. Venha morar e fazer morada nestes corações. Aqueles que não vieram, meu Pai, por favor, o Senhor teve concedido a mim, ao meu irmão, concedei uma morte eternidade. Não faça, por favor, Espírito Santo, como fez aqueles homens que estavam em Roma, que o Senhor diz que os entregou as suas paixões para desonrar-nos. Não faça como aqueles homens que o Senhor diz que entregou a eles a um sentimento perverso, ao qual o Senhor por 3 vezes fala que entregou, que abandonou, que arrumou. Não faça isso, por favor, meu Deus. Mais que a palavra do Senhor foi clara, tenha misericórdia dessas vezes. Se nosso coração duro, tenha misericórdia, Santo Espírito. Eu rogo a Ti um pouquinho mais, ó Santo Espírito, interceda por nós, com gemidos e respiras. Às vezes eu não consigo dizer com palavras aquilo que eu preciso dizer ao Senhor, como é maravilhoso, então interceda por nós, ó Santo Espírito. Nós, temor ao Senhor, que nós, temor a Ti, Senhor Espírito, nos ajude a cumprir os nossos umbrais e abertas das nossas portas com os Teus santos valorizados, para que não venhamos ter pegos de surpresa, Senhor, com a Sua volta. Então nos ajude, Pai. É só Santo Espírito de Deus. Nós oramos ao Senhor e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Pode voltar, pastor. Não, se eu pudesse. Eu posso, só não queria pagar o preço de fugir dessa responsabilidade de pregação hoje. Mas se eu tivesse a opção de não pagar nenhum preço para fugir, eu fugia.
mas que o Senhor concedeu uma nova oportunidade. Que o Senhor concedeu uma nova graça. Volta a palavra para a pastora, mas guarda essa palavra no coração de vocês. Vai embora com o mesmo sentimento de temor que tem tomado o coração de vocês e passa com ele na segunda, na terça, na quarta, até que o Senhor venha nos buscar. Eis que venho sem demora, então guarda o que tens. E eu assim agradeço, Senhor.